Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia de louvor e adoração eucarística. No dia de hoje também comemoramos uma memória importantíssima, que é a apresentação da Virgem Maria no templo, e por meio desse mistério de fé, iremos compreender como de fato a graça de Deus cresce em nós, se desenvolve, a ponto de nos ajudar plenamente a termos uma vida de santidade. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que dê ao nosso coração esse entendimento e nos capacite para também afugentar de nosso peito as inclinações que nos levam aos pecados, que também geram destruições progressivas em nossa alma. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de conhecer a vossa Mãe. E por meio desse mistério hoje celebrado por toda a Igreja, pedimos, Senhor, que nosso coração se encoraje mais para se consagrar a Ti, para arrancar o coração do que é profano, da vivência das paixões e dos pecados, para deixar a graça em nós crescer de maneira mais livre e plena. Assim vos pedimos por intercessão dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meus irmãos, o evangelho de hoje está narrado em Mateus 12, versículos de 46 em diante. É justamente aquele evangelho que se dá antes da narrativa pelo nosso Senhor Jesus da primeira parábola, né? Que é a parábola do semeador, né? Deste que sai a semear em nosso coração a palavra de vida eterna, aquela semente que precisa cair em um terreno favorável ao seu crescimento. Algumas sementes vão cair em terreno raso, pedregoso, que o demônio pode vir e roubar, né? Como o passarinho que vai lá e come a semente antes que ela cresça, ou que não gera raízes, né? Que é muito seco, muito árido, coração que não tem muita condição porque não se aprofunda, né? Na inteligência e na sabedoria, fica no raso de nossa existência, que são as faculdades inferiores de nossa alma. Tem também aquela semente que cai em um terreno tomado de arbustos outros, de outras preocupações, de espinhos, abrolhos, né? Que até permitem que a semente cresça com entusiasmo, mas depois as preocupações do mundo vêm lá e sufocam aquele edifício espiritual que estava até bem construído para crescer. E tem o terreno bom, que dá margem para que essa semente cresça de maneira muito abundante. Então, olha só, o Senhor saiu desta narrativa para agora estar em um ambiente fechado, um ambiente mais recolhido, no qual muitas pessoas estavam ali para ouvir mais ainda da sua sabedoria. Ou seja, aquela primeira pregação gerou muito efeito. E no meio dessa multidão, alguns vão lá, cutucam ali o ombro do Senhor e falam: olha, a tua mãe e os teus primos, né, na tradução irmãos, estão ali fora te procurando, né? Ou seja, chamam o Senhor para esta atenção específica. E o Senhor diz, né? Quem são, né? Minha mãe, meus irmãos, né? Quem é essa pessoa que tem este título, né? E Jesus fala, é aquele que guarda plenamente a palavra do meu Pai e a põe em prática. Ou seja, é aquele edifício espiritual que permitiu a ação da graça plena em sua vida. Esse tem intimidade com o Senhor. Este entrou na via unitiva, este se uniu plenamente ao coração do Senhor, né? Então, veja, o Senhor reconhece na Virgem Maria, né? E naqueles que são também seus irmãos, ou seja, os santos, aqueles que se santificam, uma proximidade íntima com Ele. Há um ponto que na eternidade, com certeza, né, aqueles chamados à santidade, que viveram a santidade, farão parte com Ele de um corpo místico único, né? Então, um corpo místico único. Cristo é a cabeça, mas a igreja tem vários membros, como mão, pé, dedo, cabelo, olho, boca, né? Então, é um corpo místico
de comunhão. Mas quem poderá estar nessa comunhão? Quem deu total margem à palavra para total crescimento. E veja que as oposições ao crescimento, o Senhor já tinha acabado de falar, que são os pecados, né? Que é as preocupações vãs, que é a ação demoníaca que vem ali e rouba, né, o dom gerado em nós pelo próprio Senhor, sem falar que mais tarde o Senhor vai falar da parábola do joio, né? Que ele semeia só o que é bom, mas o inimigo vem de madrugada, na falta da consciência humana, na falta do rigor para com a preservação, né, da fortaleza e do temor de Deus, semeia o joio, e o joio cresce, né? Então, meus irmãos, o Senhor fala que a graça precisa crescer. Crescer até quando, né? Em que altura? Até que produza frutos, é só isso? Tem que crescer o quanto ela puder crescer. Qualquer oposição a esse crescimento tem que ser vencida. E tem que crescer à altura de Cristo. Porque no céu a comunhão é com o Cristo. Então é necessário que esta comunhão seja perfeita. E a gente percebe então que esta que foi separada para esta comunhão plena e na ordem de contribuir com Deus, né? Porque Deus assim o quis, para que nós tivéssemos o Redentor, aquele que nos salva a alma, aquele que nos redime do pecado. O Senhor então separou Nossa Senhora, né? Para ser terreno de graça abundante. Olha, a graça maior é o fato de termos a encarnação do Verbo, né? Para que Jesus, assim vindo a nós, na nossa condição, pudesse então saldar-nos uma dívida impagável por nós, por meio de sua morte, paixão e cruz, e assim nos desse a vida eterna e a redenção contra o pecado e contra a morte. A Virgem Maria contribui com esta graça que é a maior. E o anjo anuncia a ela, né? Depois de, sim, um preparo, uma maturidade, ele anuncia a ela, né, que ela seria mãe desse Senhor, desse Salvador, do Emanuel, o Deus conosco. O anjo anuncia isso a ela. E qual é a condição vista pelo anjo, testemunhada pelo anjo na Sagrada Escritura e por toda a tradição da Igreja? Ela é cheia de graça, plena na graça, repleta na graça, né? Então, totalmente preenchida pela graça. Bom, meus irmãos, então vocês vão entender que até o anjo atesta aquilo que crê a igreja, né? Que ali era um terreno completamente isento de pecado, de paixões, dos dons preternaturais que a gente perdeu por causa do pecado. Então ali há uma vida plenificada, há uma sabedoria infusa, há também ausência de dor, né? Ou das paixões desordenadas, não há um comportamento passional. Né? Então a Virgem Maria não se comporta de maneira passional, né? Ou parcialmente desordenada. A vida dela não é passiva, não é passional. É uma vida plenamente na graça e completamente irradiada de uma comunhão plena com Deus. Então, o anjo revela isso. A ave cheia de graça, o Senhor é contigo, ou seja, esta comunhão já se estabelece, né? É um coração de paraíso, é um coração abundante, onde Deus se deleita e onde Deus quer habitar para crescer, para ser gerado. Então Deus coloca ali uma graça tão abundante que ela seria então contribuinte, corredentora, coparticipante da graça maior que redimiu os homens, que é Jesus. Olha que coisa grande, né? Então, meus irmãos, a graça se desenvolve, ela cresce, como Jesus tinha acabado de falar na primeira parábola. E o anjo agora vê essa graça em maturidade. Nossa, Fábio, mas a Virgem Maria era jovem quando o anjo falou isso para ela. Em torno de 13, 14 ou até 15 anos. Muito nova. Sim, muito nova. Mas veja o que acontece a um coração no qual não há competições. Não há as preocupações vãs dos arbustos, espinhos e abrolhos. Não há as paixões desordenadas. Não há também nenhum tipo de afronta do demônio, porque esta lhe venceu as
todas as iniciativas por meio de um golpe na cabeça, né? Conforme nos prevê lá em Gênesis. A mulher esmagará, né, lhe ferirá a cabeça, neutralizando todo o mal. Então, meus irmãos, aqui a Virgem Maria mostra isto para nós, né? Que a graça cresce e a maturidade, quando não tem tantos empecilhos, olha aí, mesmo muito nova, essa graça também cresceu na Virgem Maria. Aquilo que já foi feito perfeito se aperfeiçoa ainda mais. Então aqui já está na maturidade dessa graça. E é isso que a gente contempla. Então esta que hoje, né, é apresentada no tempo ainda criança, talvez ali com 6 anos ou menos, né, por São Joaquim e Santana, avós de Jesus Cristo, pais da Virgem Maria, que tiveram uma concepção natural e foram agraciados, né, com o nascimento imaculado, né, a concepção imaculada de Nossa Senhora para a ordem de gerar Cristo. Então eles já eram idosos, tinham um matrimônio até então estéril e consagraram-se à vontade de Deus e Deus os atendeu de maneira tão abundante, né? Mas precisaram da ajuda do templo, tanto para a educação, como também, com certeza, para uma modificação completa, porque eles perceberam, né, com certeza, na Virgem Maria, como a graça cresce livre, quando a graça está solta, quando a vontade e a inteligência só contribuem, e quando não há, em nenhuma faculdade inferior, o desmantelo da ordem estabelecida por Deus. Então, a Virgem Maria restaura, né, toda uma geração, toda uma história. Ela restaura toda uma humanidade por meio da sua pureza, da sua humildade, do seu serviço, da sua entrega, do seu coração plenamente cheio da graça, como anuncia o anjo. Portanto, meus irmãos, qual é a lição que a Virgem Maria hoje nos ensina? Consagra-te, né? Pega todos os teus dons, dons do teu corpo, dos teus bens materiais, teus bens espirituais, consagra-os a Deus, né? Deixa-te conduzir pelo amor, afasta as preocupações mundanas, né? Rompe com o laço do demônio, faça com que a tua vida não seja profana. Por quê? A gente tem obras maiores a realizar. A Virgem Maria foi um crescimento natural, né? Esforçado, dedicado, por meio das virtudes, ótimo, maravilhoso, mas natural porque não havia o embate das paixões, por exemplo, ou da falta de sabedoria. Mas em nós a obra é grande. Eu preciso então buscar para conhecer a Deus, tirar do meu coração o que está errado, desentortar, né, as engrenagens que estão totalmente corroídas, para que o meu coração volte a funcionar, volte a pulsar na fé. Então, meus irmãos, façamos isso de nossa vida, nos consagremos por meio do batismo, por meio de consagrações, da devoção, da Eucaristia, da confissão, de um santo matrimônio, de uma santa ordenação, de uma santa vocação. Vamos conduzir os nossos filhos nessa verdade desde cedo, para que não cresça neles, né, nenhum tipo de maldade que torne difícil depois voltar a Jesus. Vocês que são pais, que estão aqui, vão saber melhor do que eu, que por mais que a criança às vezes peque inocentemente, há sempre ali alguma malícia natural. E é necessário então perceber, olha, o trabalho aqui é grande, tanto para afastar o mal, como para convencer a buscar o bem. Não é verdade? Assim também como nós temos às vezes crianças que são parecidas com heróis, né? Logo cedo já começam a fazer identificação. Isso aqui é do bem, isso aqui é do mal. E eu quero ser do bem. Eu quero ter coragem para ser do bem. Então, estimular isso é função de todo pai. Se esse vídeo fez sentido para você, te interessa conteúdos como esse, não deixe de curtir, comentar e compartilhar o vídeo, né, nas suas redes sociais. O objetivo desse canal é aumentar em nós a fé e o desejo pela santidade. Então, é um prazer ter estado com vocês aqui no dia de hoje. A gente volta amanhã. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. Caprichem. Tchau, tchau.